Muito boas tardes a todos e a todas. Vamos iniciar mais esta conferência, conferência que é organizada pelo Colégio Regional de Engenharia Civil, que temos aqui o coordenador e outros elementos do próprio colégio. Como vocês sabem, nós estamos organizados bastonário, com colégios nacionais e depois as regiões. Na região sul, onde estamos, temos o conjunto de colégios regionais e delegações distritais. Qualquer uma destes grupos tem um conjunto de iniciativas que são importantíssimas para quem está aqui a assistir e quem está também online a poder usufruir destas nossas iniciativas. Elas são fundamentais num dos papéis que a Ordem tem, que é de partilhar conhecimento, de dar ações de formação, de divulgar, nomeadamente também, livros técnicos, como alguns aqui temos feito, do Fernando Pinho, livros extraordinários, que são verdadeiros compêndios, que são não apenas para quem está ainda na fase de formação, mas certamente também de consulta ao longo de toda uma vida profissional. E, portanto, isto como uma série de visitas que os colégios regionais e então o Colégio de Civil também têm feito, são sempre atividades que nos mobilizam, nos movimentam. Hoje temos esta dicotomia entre presencial e online. Tem a grande vantagem de podermos estar numa área geográfica muito mais dilatada, mas, por outro lado, também tem ainda, de alguma forma, prejudicado uma outra componente, que é a componente do presencial, em que aqui se faz também, para além da formação, para além da partilha de conhecimentos, se faz também o convívio entre colegas, que é tão importante. Portanto, temos esta alternativa, que é uma alternativa que está para ficar, mas, por outro lado, tem essas vantagens e os inconvenientes que eu referi. Hoje temos aqui mais um aspecto, que é um aspecto nada despiciente daquilo que é a nossa atividade de engenharia civil, e hoje em dia, com a construção muito mais modular, com a construção em que nós, projetistas, temos que pensar sempre na forma mais simples e mais económica de executar as nossas estruturas e, portanto, muitas vezes com lajes, e já não com aquela tradição de vigas, lajes, pilares, mas com outras soluções que ficam mais limpas e que, particularmente, facilitam extraordinariamente tudo aquilo que é a implantação das infraestruturas e de todas as outras especialidades, e isto tem outras consequências que são, por vezes, gravosas se não são tidas em atenção os aspectos técnicos de pormenor, quer na fase de projeto, quer na fase de construção. A questão do ponçoamento em lajes fungiformes é particularmente um aspecto em que recomendamos, não apenas na parte de projeto, mas na parte de execução, um cuidado muitíssimo grande. E, portanto, está de parabéns o Colégio Regional de Engenharia Civil, com os seus elementos, por um lado, estão também, estamos agradecidos aos oradores que nos vão proporcionar estas palestras. A região sul da Ordem dos Engenheiros colabora permanentemente com os colégios regionais e com as delegações distritais nestas atividades e, portanto, certamente que todos vamos sair daqui com uma informação e um conhecimento mais alargado sobre este aspecto específico que não é minimamente de desprezar naquilo que é a nossa atividade de engenharia civil. Nós somos uma profissão de confiança pública, temos, de facto, que tudo aquilo que realizamos, a sociedade percepciona de que está bem feito e, portanto, nós temos essa obrigação de proporcionar para a sociedade, para todos aqueles que utilizam as nossas estruturas, soluções que sejam simples, rápidas, económicas e funcionais.
Passo a palavra ao Fernando Pinho, coordenador do Colégio Regional de Engenharia Civil, a quem agradeço mais uma vez esta interessante iniciativa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, caro colega Engenheiro Luís Machado. Obrigado pelas suas palavras iniciais, pelo enquadramento que fez desta conferência. Na verdade, no Colégio Regional Sul de Engenharia Civil, sempre com a sua participação e com a sua presença, que muito nos honra, temos desenvolvido uma série de eventos, de atividades, de visitas, de apresentações de livros técnicos, entre outras, que procura, de certa forma, digamos, de disponibilizar aos nossos membros uma série de informações atuais que lhes permite estarem ao corrente destes últimos desenvolvimentos. Queria também cumprimentar os restantes membros da mesa, se me permitem, começaria pela engenheira Carla Marchão, que além de oradora neste evento é também vogal do nosso Colégio Regional de Engenharia Civil da Região Sul, e também cumprimentar, se me permite, aqui o professor engenheiro Pinho Ramos, meu colega da FCT Nova, e também o engenheiro Rui Marreiros, ficou para o fim porque é o mais novo. Não quer dizer que a Carla seja Não, desculpe, eu estava a falar... Não, exatamente. Portanto, entre o Pinho Ramos e o Rui. Muito bem, portanto, de facto, o tema que aqui nos traz hoje é francamente importante, como já o engenheiro Luís Machado fez o enquadramento inicial. Nos meus tempos de projetista, que já lá vão uns anos, que fiz ainda há alguns anos projeto de estruturas de betão armado, de facto, esta temática das lajes fungiformes é efetivamente uma das, diria, do ponto de vista de cálculo, talvez um dos elementos mais nobres do projeto de estruturas no edifício de betão armado, estas lajes fungiformes. E hoje temos aqui perante nós três colegas, três especialistas nesta área, todos, digamos, do âmbito das estruturas, e que vêm aqui apresentar o seu trabalho de investigação que têm vindo a desenvolver, neste caso específico da FCT Nova, no âmbito das lajes fungiformes e, em particular, a questão do punçoamento. Portanto, penso que são três apresentações bastante complementares, bastante importantes, bastante abrangentes, como iremos ver, e, portanto, a meu nome pessoal e também do Colégio Regional de Engenharia Civil, queria agradecer francamente a disponibilidade para logo na primeira conversa terem aceito partilhar connosco estes largos anos de experiência e de trabalho que se desenvolve na Universidade, neste caso na Universidade Nova, e, portanto, a todos, muitíssimo obrigado pela presença. Portanto, Sr. Luís Machado, também o convido, se tiver disponibilidade a assistir, caso não tenha disponibilidade. Com todo o gosto. Com todo o gosto, até a altura em que... Até conseguir. Portanto, muito obrigado uma vez mais também pela sua presença e pelo apoio que nos tem dado sempre, sistematicamente, desde o início. Muito bem, então, feita esta apresentação inicial, nós temos, portanto, três intervenções. Vamos começar pela minha colega, estimada amiga também da vogal do colégio, do nosso Colégio de Civil, a engenheira Carla Marchão, que vai apresentar uma primeira comunicação intitulada Utilização de betões com propriedades melhoradas em lajes fungiformes. Carla, por favor. Obrigado. Peço desculpa. Pronto, meu nome é Carla Marchão e estou aqui para apresentar uma comunicação sobre a utilização de betões com propriedades melhoradas em lajes fungiformes. As lajes fungiformes, quando sujeitas a ações sísmicas, apresentam frequentemente um comportamento frágil ao punçoamento. De modo a se obterem estruturas mais resistentes e com maior capacidade de formação, várias soluções foram desenvolvidas e ensaiadas, entre elas a utilização de estribos, de conectores ou armadura pós-instalada. A introdução de armaduras numa zona de laje, onde tipicamente existe uma grande densidade de armadura, pode não ser fácil e levar a uma execução deficiente. Por outro lado, os conectores são uma solução ainda dispendiosa, podendo levar à sua rejeição por motivos económicos. Se não tivermos em conta as opções em que se altera a geometria da estrutura, outra opção será melhorar as características mecânicas dos materiais, nomeadamente do betão. Podemos ver aqui várias soluções ensaiadas na faculdade,
Penso que a legenda está um bocadinho pequena, mas a solução que está aqui a preto e o que se apresentou aqui são diagramas esteréticos, em que no eixo horizontal temos a inclinação, o drift, e no eixo vertical temos o momento obtido, no ensaio. A solução a preto é uma solução de referência onde se utiliza o botão normal e sem aplicação de armadura. Temos depois as curvas a verde, onde temos a armadura pós-instalada. Nas curvas a azul temos a utilização de estribos na laje. Na curva encarnado temos a utilização de conectores. Na curva a rosa temos a utilização de um botão de elevada resistência. E nas curvas laranja temos botão reforçado, amarelo, desculpem, temos botão reforçado com fibras. Pronto, neste caso, como se pode observar, as curvas do botão reforçado com fibras têm um melhor comportamento até do que as curvas onde se utilizou a armadura. Pronto, isto levou a que se tentasse utilizar uma outra solução, que é, no fundo, unir as soluções de botão reforçado com fibras e botão de elevado e de botão de alta resistência e utilizar então um botão de elevado desempenho. Pronto, esta apresentação descreve então um programa experimental com o objetivo de estudar o comportamento de ligações laje fungiforme pilar, uma utilização racional de botões de elevado desempenho, reforçados com fibras. Temos ali a sigla que vai ser utilizada nesta apresentação, o BADRF, e com vista à otimização da utilização de botão de elevado desempenho, os modelos experimentais foram projetados e produzidos utilizando o botão de elevado desempenho numa zona limitada da laje junto ao pilar, portanto, isto nomeadamente devido ao seu elevado custo. Na restante parte da laje utilizou-se então um botão convencional. Numa primeira fase foram ensaiados 5 modelos, incluindo uma laje de referência totalmente de botão convencional, onde se fez variar a percentagem da armadura longitudinal. Utilizaram-se 2 percentagens, uma de 0,6% e uma de 1%, e a dimensão da área betonada com botão de elevado desempenho. Pronto, utilizaram-se 1,5 a 3 vezes a altura útil da laje, medidos a partir da face do pilar. Numa segunda fase, foram ensaiados 4 lajes sujeitas a ações horizontais cíclicas, sob carga gravítica constante. Pronto, neste caso, os parâmetros que se fizeram variar foram os mesmos dos modelos anteriores, ou seja, a armadura longitudinal de flexião, a dimensão da zona de botão de elevado desempenho, a partir da face, no fundo, a partir da face do pilar, e neste caso também se fez variar o valor da carga gravítica. Relativamente ao botão de elevado desempenho reforçado com fibras utilizado, podemos ver nesta tabela os constituintes deste botão e as respectivas quantidades. Na realidade, esta mistura era uma mistura autocompactável, utilizaram-se 2 tipos de fibras de aço, no fundo é uma mistura híbrida em que se utiliza uma percentagem de 1% de fibras, dividida em iguais partes por fibras longas com 0,9 mm de diâmetro e 60 mm de comprimento, e fibras curtas, retas, com 0,2 mm de diâmetro e 13 mm de comprimento. Pronto, este botão tinha uma relação água-cimento de 28% e uma relação sílica-fumecimento de 10%. Na primeira fase de ensaios, ensaiaram-se então 5 modelos com espessura de 15 cm e forma ortogonal com dimensões em planta máximas de 2,20 m por 2,20 m, e, tal como já foi referido várias vezes, o botão de elevado desempenho foi utilizado apenas numa zona limitada da laje. Pronto, o que daqui resultou foi que temos ali uma zona com 600 mm de largura total e nos outros modelos com uma largura maior de 960 mm. Pronto, neste caso, como o botão de elevado desempenho era autocompactável, tornou-se primeiro o botão convencional e a interface entre os 2 botões foi conseguida à custa de uma malha galvanizada de aço. Apresentam-se então nestas 2 figuras as armaduras de flexão. Pronto, o que está azul são as armaduras superiores e a verde são as armaduras inferiores. Nos modelos com uma percentagem de armadura de 0,6%, temos ali uma malha superior junto ao apoio de FIS 12 a 15 e na restante laje de 12 a 20. Quando se aumentou a percentagem de armadura, temos ali uma malha de FI 12 a 10 e na restante laje FI 12 a 20. Pronto, em termos de armadura inferior, junto ao pilar para a percentagem inferior, utilizou-se uma malha de FI 10 a 15 e na restante laje FI 10 a 20, e para a percentagem de armadura de 1%, utilizou-se então uma malha de FI 10 a 10 em toda a laje. Estes modelos representam, no fundo, a região de momento negativo de uma laje fungiforme com vãos iguais em ambas as direções, ortogonais, apoiada em pilares quadrados de 250 mm de lado, e para aplicar o carregamento utilizou-se um macaco hidráulico, como se pode ver aqui no sistema de ensaio, utilizou-se aqui este macaco hidráulico, na zona central da laje. O modelo foi fixado em 8 pontos, à laje do laboratório, que estão aqui indicados na planta, e utilizou-se um sistema de 4 vigas de distribuição, unir 2 a 2 estes 8 pontos, e 8 cordões de pré-esforço.
Relativamente às características do botão dos modelos, como se pode observar na tabela, a mistura de botão de elevado desempenho reforçado com fibras apresentava uma resistência à compressão de aproximadamente 125 megapascais. Podemos aqui ver que varia mais ou menos entre os 118 e os 127,7 megapascais. E o botão convencional tem uma resistência à compressão na ordem dos 25 megapascais. Os modos de elasticidade para o botão convencional rondam quase os 30 gigapascais, andam na ordem dos 25 a 29, e o botão de elevado desempenho tem um modo de elasticidade de cerca de 50 gigapascais. Já agora só uma questão ainda no slide anterior, relativamente à designação dos modelos, esqueci-me de referir. Ali na coluna da esquerda está a designação que foi adotada para os modelos ensaiados. Pronto, o HP tem a ver com a própria designação do botão e depois segue-se de um número que no primeiro modelo aparece um 0, depois um 600 e depois um 960. Isso representa a largura da zona de botão de elevado desempenho. Depois aparece a letra R seguida da percentagem de 0,6% de armadura ou 1% de armadura. Pronto, e assim é mais fácil de perceber de que modelos estamos a falar em cada caso. Pronto, relativamente aos resultados experimentais, apresentamos aqui primeiro as curvas de carga-deslocamento, em que no eixo horizontal se apresenta o deslocamento e no eixo vertical a carga aplicada no ensaio. No gráfico de cima temos a percentagem de armadura de 0,6% e no de baixo a percentagem de armadura de 1%. Os modelos de referência, ou seja, os modelos no fundo só feitos de botão convencional, são a curva a preto. Como se pode observar, em ambos os casos, o botão de elevado desempenho foi responsável por aumentar a rigidez pós-fenilhação. Podemos ver isso através da análise do declive das curvas. A capacidade de carga, pode-se ver aqui perfeitamente que alcançámos sempre cargas muito superiores para os modelos com botão de elevado desempenho e aumentou-se também o deslocamento máximo. A figura do lado esquerdo representa cortes da laje após ensaio feitos, no fundo, a atravessar o eixo do pilar. E nesta tabela apresenta-se para cada modelo a carga máxima atingida, o deslocamento máximo e o modo de rotura. Sucintamente, e como se pode observar, rotura por ponçoamento, no fundo, a partir logo do pilar, apenas foi conseguido ou apenas foi atingido no primeiro modelo de referência, com uma percentagem de armadura de 0,6. A partir daí, conseguiram-se acréscimos significativos de carga resistente e o modo de rotura também foi alterado. Se repararem, o primeiro modelo que tem a largura de 600 milímetros de botão de elevado desempenho e a percentagem de armadura de 0,6 conseguiu um acréscimo de 44% da carga, que foi até 79% para o modelo com a largura maior de botão de elevado desempenho e mais reforçado. Relativamente à segunda fase dos ensaios, manteve-se a espessura da laje, 150 milímetros. Neste caso, os painéis de laje tinham 4,15 m por 1,85 m e, no fundo, o que temos é uma laje entre secções de meio vão na direção da aplicação da ação horizontal, ou seja, no fundo, estes bordos mais pequenos representam as secções de meio vão num painel de laje e depois as outras secções são as secções de momento nulo na secção transversal, ou seja, estes bordos mais compridos assim, representam, no fundo, as secções de momento nulo num painel contínuo. Junto ao pilar, temos então as duas larguras de botão de elevado desempenho consideradas, iguais às dos modelos anteriores. Temos a largura de 600 ou a largura de 960. As armaduras adotadas também se podem também verificar aqui nestas duas figuras, são muito semelhantes às que tinham sido adotadas para os outros modelos, a nível de quantidades de armadura. E, relativamente às características principais que estão listadas neste quadro, aqui é importante referir que a designação é ligeiramente diferente da que tínhamos anteriormente. Temos aqui este primeiro ciclo que designa um ensaio cíclico, depois temos a largura da zona de botão de elevado desempenho, 600 ou 960, e depois temos ou a letra L ou a letra M. Portanto, o L significa low e tem a ver com a percentagem de armadura baixa, de 0,6%. O M tem a ver com médio e tem a ver com a percentagem de armadura de 1%, porque em outras campanhas experimentais foram testadas ainda soluções com uma maior quantidade de armadura, que seriam as AI. Bom, temos aqui ainda, estas 4 primeiras lajes foram as que foram ensaiadas nesta campanha, e temos ainda 2 lajes de referência, que estão indicadas aqui nas 2 últimas linhas, que foram testadas em campanhas experimentais que foram feitas anteriormente. Bom, temos então aqui as alturas úteis na primeira coluna medidas imediatamente antes da betonagem, as percentagens de armaduras que já conhecemos,
Temos aqui a carga gravítica na terceira coluna, que foi considerada para os ensaios, e na quarta coluna temos a resistência ao consumento centrado. A última coluna, no fundo, indica o Gravity Shear Ratio, no fundo é o quociente entre a carga gravítica considerada e a ruptura e a resistência ao consumento centrado. Pronto. Estas lajes foram dimensionadas para termos Gravity Shear Ratio da ordem de 53-54%, e foi testada também uma outra laje com um Gravity Shear Ratio de 63%, que está aqui designado com um G, tem uma carga gravítica mais elevada. Este sistema de ensaio tem a particularidade de compatibilizar os deslocamentos verticais e as forças de corte nos bordos mais afastados, através deste sistema que está aqui a azul. Temos aqui 4 elementos em baloiço. E temos aqui a verde, então, um sistema de compatibilização de rotações e dos menos fatores também nos bordos mais afastados. Este sistema que aqui está amarelo é o sistema de aplicação das cargas verticais, tem a particularidade de ser uma estrutura fechada e de se mover o modelo. Podemos observar aqui então como é que o sistema funciona para o carregamento vertical e depois como é que vai funcionar para o carregamento horizontal. Pronto, o protocolo de ensaio consistiu na aplicação de uma carga gravítica até ao valor pré-definido e a partir daí manteve-se constante. Entretanto, começaram a ser aplicadas as cargas cíclicas, que são aplicadas em ciclos, em patamares que crescem de 0,5% em 0,5% de drift, com a particularidade de até 3,5% de drift, se fazerem 3 ciclos em cada patamar. A partir daí, para o drift de 4%, fizeram-se apenas 2 ciclos e a partir daí um ciclo para cada patamar. O fim do ensaio alcançado quando a carga horizontal máxima num determinado ciclo é 20% inferior em relação ao valor máximo alcançado em ciclos anteriores, ou quando se alcança um drift de 6%, que corresponde, no fundo, a limitações do próprio sistema de ensaio. Temos aqui nesta tabela, então, as características do botão dos modelos. É de referir que, neste caso, enquanto os primeiros modelos tinham sido fabricados na faculdade, no laboratório de estruturas pesadas, estes segundos modelos foram realizados numa fábrica de pré-fabricação, a Concremate. Então, temos aqui já, para o botão convencional, resistências bastante superiores à compressão, que andam na roda para os 4 modelos testados, neste caso, entre os 40 e os 50 megapascais, e depois temos ali o botão de elevado desempenho reforçado com fibras, cuja resistência à compressão anda na ordem entre os 100 e os 120 megapascais. Relativamente aos resultados experimentais, e visto que atualmente os eurocódigos não permitem que uma laje fungiforme seja um elemento principal para resistir às ações sísmicas, devem ter a capacidade de acompanhar os deslocamentos horizontais impostos sem colapsar e garantir a capacidade de transmissão de cargas gravíticas para os pilares. Pronto, neste caso, então, o principal parâmetro a analisar é o deslocamento horizontal e é o que vamos então mostrar nos gráficos seguintes. Pronto, temos então aqui os resultados para lajes com porcentagem de armadura mais baixa, de 0,6%. Pronto, o que se apresenta aqui são diagramas em que temos no eixo horizontal o deslocamento horizontal e no eixo vertical a força horizontal do ensaio. À direita temos a curva para a laje de referência. Se observarem, fomos apenas até 1% de drift e temos depois as lajes com botão de elevado desempenho nos gráficos do lado esquerdo. Pronto, as lajes feitas com botão de elevado desempenho alcançaram o fim do protocolo, no fundo o limite do sistema de ensaio, ou seja, foram até um drift de 6% sem ruptura, o que resultou, no fundo, num aumento do drift máximo de 1% na laje de referência para mais que 6%. Relativamente à força horizontal máxima, que é possível observar aqui nesta tabela, relativamente à laje de referência, houve um aumento de 55% a 69% da força horizontal máxima. Para lajes com percentagem de armadura de 1%, e seguindo o mesmo princípio, o modelo de referência é o que tem o gráfico da direita, neste caso, então, conseguimos também alcançar um drift de 1%. Relativamente aos outros 2 modelos, há aqui 2 diferenças. O gráfico do meio corresponde a um modelo com força gravítica maior, e neste caso fomos apenas até 5,5% de drift, e no caso da carga gravítica usual, fomos até um drift de 6% sem grandes danos. Relativamente à força horizontal, houve um acréscimo de 88% a 92% na força horizontal máxima. Temos aqui um time-lapse de um ensaio feito anteriormente, mas um ensaio seguindo este protocolo de ensaio.
que é interessante aqui observar depois também a deformada da laje. A ruptura vai ser atingida nesta zona, se quiserem ir observando. Como conclusões, e agora, relativamente à primeira fase, pode-se concluir que a utilização de botão de elevado desempenho com resistência à compressão de aproximadamente 125 megapascais e percentagem volumétrica de 1% de fibras, aplicada em pelo menos 1,5 D da face da coluna, foi suficiente para aumentar significativamente a capacidade de carga dos modelos. E no caso, no fundo, em que tínhamos uma menor largura de botão de elevado desempenho e uma menor percentagem de armadura, conseguimos um acréscimo de 44% de força horizontal, comparado com o modelo de referência. A utilização de botão de elevado desempenho reforçado com fibras resultou com sucesso no aumento da capacidade de carga para ambas as percentagens de armadura de flexão consideradas, de 0,6% e de 1%. E além de aumentar a capacidade de carga, o botão de elevado desempenho retardou o início da finidação nos modelos, pelo que se pode dizer que a solução utilizada neste trabalho é também benéfica para o dimensionamento aos tais limites de serviço. E que salienta-se que o botão de elevado desempenho foi apenas aplicado numa região limitada próxima do pilar de apoio. Se tivesse sido aplicado na laje toda, os resultados seriam com certeza diferentes. Relativamente então aos ensaios da segunda fase, os modelos com botão de elevado desempenho tiveram um comportamento excelente. Todos os modelos conseguiram alcançar um drift de pelo menos 5,5% sem perda significativa de momento desequilibrado, sendo capazes de suportar as cargas gravíticas. O único modelo que atingiu a ruptura por consolamento antes do fim do protocolo de ensaio foi o modelo onde se aumentou a carga gravítica, que se designava então por ser AP600MG, de notar que os modelos de referência sem botão de elevado desempenho romperam sempre a drifts de cerca de 1%. Mesmo nos modelos onde foi utilizado o botão de elevado desempenho reforçado com fibras numa pequena zona, até cerca de 1,5 D a partir da face do pilar, foi possível alcançar drifts elevados. A utilização de botão de elevado desempenho influenciou ainda a capacidade de transferir momento desequilibrado nas ligações de laje-pilar, e mesmo nos modelos onde foi utilizado o botão de elevado desempenho numa pequena zona, a resistência à flexão das lajes aumentou significativamente, resultando em maiores momentos desequilibrados. Neste slide apresenta-se a equipa no fundo, que participam nestes ensaios. Além dos nomes que estão ali listados, participaram mais 2 alunos de mestrado e 2 alunos de doutoramento. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Carla. Eu, por lapso, não referi que a engenheira Carla Marchão é engenheira civil e mestre em estruturas pelo IST e é doutorada em engenharia civil pela Universidade Nova de Lisboa, onde é, na FCT Nova, professora auxiliar, e tem trabalhado em bastantes trabalhos de investigação e pareceres técnicos, além da sua experiência que possui em projeto de edifícios e obras de arte. Portanto, acho que foi uma excelente apresentação e muito obrigado, Carla. Já agora, se me permites, eu queria só colocar aqui uma questão que a nossa assistência já colocou e penso que é importante em termos de enquadramento da nossa apresentação, que é o conceito de drift. Houve um colega que estava com essa dúvida. Se puderes fazer o favor de o drift, no fundo, é a razão entre a altura da aplicação da carga, no fundo, a altura do pilar e a inclinação, no fundo, a inclinação do pilar, o deslocamento horizontal. A relação entre o deslocamento horizontal e a altura do pilar. Entre a altura do pilar e o deslocamento horizontal. Sim, exatamente. Sim, muito bem, muito bem. Portanto, aproveito esta questão que um colega da assistência nos colocou para que, enfim, naturalmente aproveitar também para cumprimentar a nossa assistência que está online, que é bastante numerosa, e também, se assim entenderem, colocarem algumas questões no decurso desta nossa apresentação. Muito bem, então, sendo assim, iríamos passar à próxima apresentação, que vai ser feita
pelo engenheiro Rui Marreiros e que vai abordar o tema vai abordar um ensaio de grande escala que foi efetuado no edifício de laje fungiforme. Caro engenheiro Rui Marreiros. Obrigado, boa tarde à assistência. Portanto, como foi referido, nesta apresentação vou apresentar um ensaio de grande escala do edifício de laje fungiforme. Este ensaio foi realizado no âmbito de um projeto europeu de nome Slab Stress, onde houve vários parceiros. Portanto, este projeto foi liderado pelo Politécnico de Milão, depois tivemos nós, Universidade Nova, Politécnico de Lausanne, a Universidade Técnica de Bucareste, e os ensaios foram realizados no laboratório ELSA, no JRC, está aqui o símbolo, a Itália, que acabou por fazer toda a parte logística e, inclusivamente, construir o modelo. Aqui pode-se ver uma grande parte da equipa que participou neste projeto. Temos aqui também já o modelo dentro do laboratório e queria destacar nesta imagem a parede de reação que estava ao fundo a azul, que podem observar, tem efetivamente grandes dimensões. Já agora, da Universidade Nova, a equipa está aqui à direita. Portanto, esta equipa foi liderada por o professor António Pinho Ramos, participou ainda o professor Walter Lúcio, eu e o Dr. Brizidi Zufi. Este ensaio foi um ensaio sísmico de um edifício à escala real. Teve como objetivo estudar o comportamento de lajes fungiformes às ações sísmicas, que complementa muito aquilo que a minha colega disse anteriormente, porque, portanto, temos vários ensaios já realizados de ligações individuais, mas neste edifício conseguimos perceber como é que é a interação entre as várias ligações. Queria ainda aproveitar para chamar a atenção para esta fotografia que está aqui à direita, porque penso que depois não vamos ter a oportunidade de ver, onde se pode observar no segundo piso do edifício estes blocos de betão armado colocados aqui a meio vão, foram o carregamento adicional que foi colocado neste segundo piso. No primeiro piso temos aqui estes depósitos de água, que foi a forma de adicionar carga a este piso, portanto, além do peso próprio. Neste slide agora pode-se observar as dimensões do edifício, em alçada e em planta. Portanto, é um edifício de 2 pisos, em que o pé direito livre tinha 3 metros, a espessura da laje era de 20 centímetros, portanto, dimensões reais. À direita pode-se observar que os vãos foram 4,5 metros, extremidade, e 5 metros este vão interno. Este slide tem bastante informação, eu vou tentar destacar aquilo que interessa. Portanto, em primeiro lugar, para olharmos aqui para o lado esquerdo do slide, temos os vários alinhamentos. Portanto, temos aqui o alinhamento A, B, C e D na vertical, que são os 4 alinhamentos transversais dos pilares. Depois, longitudinalmente, temos 1, 2, 3, portanto, são os pórticos longitudinais. Portanto, podemos dizer então que temos 12 pilares. Portanto, aqui neste lado podemos observar a pormenorização da armadura superior, da armadura longitudinal superior, onde eu iria destacar que, portanto, nos alinhamentos A e B, portanto, da esquerda, a pormenorização é diferente dos alinhamentos C e D. Isso é muito visível aqui nos pilares de bordo. Portanto, se virmos aqui este à direita, temos aqui uma armadura muito concentrada, enquanto à esquerda a armadura está distribuída. Portanto, a ideia aqui era ter igual percentagem de armadura, mas uma pormenorização diferente à esquerda e à direita para ver se influenciava o resultado. E depois aqui do lado direito temos a pormenorização das armaduras de ponçoamento nos casos em que existia. Onde é que colocámos? Portanto, o segundo piso teve sempre a armadura de ponçoamento, com esta disposição que aqui está, para os pilares interiores, de bordo ou de canto. Foi colocada a armadura através da colocação de studs comerciais em todas as ligações. Okay? Enquanto no primeiro piso
o primeiro piso começou sem armadura específica de consoamento, sendo que a meio dos ensaios cíclicos, depois eu vou referir quando, foi colocada armadura adicional em alguns pilares como armadura de reforço, como armadura pós-instalada. E os pilares foram este pilar B1 que aqui está, pilar C2 e o pilar C3, ou melhor, a ligação ao pilar. Pronto, podemos ver aqui o edifício em construção, à esquerda com o primeiro piso já construído, à direita a finalizar o segundo piso. E agora temos um pequeno vídeo do modelo a entrar no laboratório, onde podem ver as dimensões do mesmo. Podem observar que era praticamente impossível de termos um modelo maior, porque não conseguiria entrar no edifício. Aproveito também para chamar a atenção, adiantar aqui um bocadinho de instrumentação para estes troços aqui a meia altura, estes perfis que aqui estão, azuis, que não são mais do que células de carga colocadas em zonas onde os esforços são menores, que eu vou referir a seguir, mas permitiram-nos obter o esforço transverso e o momento fletor nestas zonas e com isso conseguir estimar os esforços nestes pilares. E pronto, agora que temos o modelo dentro do laboratório, podemos dizer que de seguida realizaram-se 4 ensaios, 2 ensaios pseudodinâmicos, em que o primeiro era um ensaio que pretendia simular um estado de limite de utilização, ou seja, um sismo de serviço. Em seguida, um ensaio pseudodinâmico para estado de limite último. E depois destes 2 ensaios sísmicos iniciais, foi-se explorar mais o comportamento da estrutura com ensaios cíclicos. A primeira fase até 2,5% de drift, e em seguida até 6% de drift. Veremos a seguir porquê. Neste slide apresentam-se as cargas adicionais que foram aplicadas à laje. Eu digo adicionais porque o peso próprio teve sempre a atuar na laje, não é? Se calhar vou começar aqui pelo mais fácil, que é o segundo piso. Portanto, aqui à direita temos esquematicamente os blocos que foram colocados no segundo piso, que podemos observar no slide lá atrás, né? Portanto, temos 3 blocos, cada um a pesar 6,6 toneladas em cada vão. Depois, as outras 3 figuras à esquerda correspondem no carregamento para as várias fases de ensaio. A figura da esquerda é uma figura onde os depósitos de água que viram lá atrás, cada um foi cheio de modo a termos 1 tonelada por depósito, e esta disposição de carregamento foi utilizada nos ensaios sísmicos ou pseudodinâmicos. Depois, na segunda figura, temos como arrancámos os ensaios cíclicos, que foi a metade esquerda do edifício, portanto aqui do meio para a esquerda, os depósitos tinham cada um 1 tonelada de água lá dentro, e para a direita 450 kg. Portanto, a laje à esquerda estava mais carregada, à direita estava menos carregada, para tentarmos perceber as diferenças. Com este carregamento no piso 1, resultaram os valores de Gravity Shear Ratio que já foram explicados há pouco, portanto é o rácio entre o punçoamento centrado atuante e o punçoamento resistente no pilar. Nas zonas mais carregadas temos estes valores que estão aqui à esquerda, ou seja, o pilar interior com rácio de 0,29, os pilares de bordo e de canto com rácios cerca dos 0,25, bem inferiores aos apresentados nos ensaios pela minha colega. E depois, nas zonas menos carregadas, que basicamente é aqui no ensaio cíclico 1, à direita, temos rácios de 0,22 e 0,19. Pronto, a instrumentação foi complexa, porque eram muitos parâmetros a serem medidos em simultâneo, portanto foi um excelente trabalho por parte do laboratório. Aqui, estas células de carga à direita já podemos observar há bocado, portanto estão aqui a meia altura dos pilares, que é a zona onde à partida os pilares teriam menor esforço e era mais fácil de nós introduzirmos sem prejudicarmos o ensaio. Temos também inclinómetros aqui nestas zonas, abaixo e acima dos nós,
para medir a rotação dos pilares. E depois à esquerda apresenta-se a instrumentação em alguns pilares interiores, de bordo e de canto. Aqui, por cada uma destas faces, temos aqui dois pontinhos. Um deles corresponde a um inclinómetro que era metido na laje, portanto, está mais próximo do pilar, para medir a rotação da laje nesse ponto. E o segundo era um transdutor de deslocamentos para medir a variação de espessura da laje durante o ensaio. Ou seja, com isso pretendíamos indiretamente perceber a fendilhação que estava a acontecer na espessura, portanto, se aparecia alguma fenda de punçoamento, e conseguimos mais ou menos estimar o estado da mesma. Pronto, começando então pelo ensaio sísmico ou pseudodinâmico, eu queria começar por enquadrar um bocadinho a forma como foi pensado, como foi concebido, que é, nós, de acordo com o SE8, não podemos ter uma laje fungiforme que seja um elemento primário, não é? Portanto, tem que ser um elemento secundário. Então tivemos para tentar simular a ação sísmica num edifício que cumprisse o SE8, ter em consideração elementos primários, neste caso, foram virtuais, são paredes resistentes que estão aqui esquematizadas e que foram consideradas numericamente. Okay? Isto foi de forma a que a rigidez dos elementos secundários, que é a nossa laje fungiforme, não ultrapasse os 15% dos primários. Como é que isto foi considerado? Portanto, no ensaio pseudodinâmico estamos sempre a calcular os deslocamentos que temos a aplicar em cada instante consoante a rigidez do sistema, e neste caso foi adicionada à rigidez do sistema a rigidez de duas paredes bastante grandes, de modo a cumprir este rácio. Okay? Tendo em conta esta parede, os deslocamentos que apareceram acabaram por ser bastante reduzidos. As paredes, os elementos primários, controlaram muito bem os deslocamentos. O sismo aplicado foi um sismo na Turquia de 2003 e resultou em deslocamentos máximos em drifts, que acabou de ser esclarecido, que é o deslocamento relativo entre piso dividido pela altura, ao fim e ao cabo acaba por ser a inclinação, se quisermos, em drifts máximos de 0,35% aqui para o sismo de estado limite último. Isto fez com que a laje fungiforme conseguisse confortavelmente acompanhar estes deslocamentos, tendo uma resposta praticamente elástica. Portanto, digamos que passou no teste da ação sísmica. Passámos então para ensaios cíclicos para explorar mais o comportamento da estrutura. E, portanto, tivemos aqui duas fases. Estão aqui os gráficos da resposta geral à esquerda da primeira fase e à direita da segunda fase. Nesta primeira fase, parámos o ensaio a 2,5%, quando já tínhamos algumas rupturas de processamento, vamos ver em seguida. E eu queria destacar aqui estes valores que aqui estão, são os valores teóricos de cedência da estrutura. Portanto, o primeiro piso teve um drift de cedência de 1,4% e o segundo piso de 1,2%. Se compararmos com os 0,35% que tivemos no ensaio pseudodinâmico, claramente a laje fungiforme estava confortável no ensaio anterior. E depois estes 2,5% seguimos até aos 6% na segunda fase. Olhando agora um pouco mais em detalhe para a primeira fase, temos aqui o gráfico esterético global da estrutura, onde vemos que a força máxima foi atingida aqui para cerca de 2% de drift e que a seguir a força não caiu muito, quer dizer que mais ou menos conseguimos manter uma força constante durante mais algum tempo. Okay? Olhando agora mais em detalhe para as ligações, vamos destacar aqui três, portanto, uma ligação com um pilar interior, um pilar de bordo e um pilar de canto. Eu queria aqui referir que o deslocamento imposto é um deslocamento longitudinal. Okay? Portanto, a estrutura teve deslocamentos na horizontal em relação àquilo que estamos aqui a observar, o que quer dizer que estes bordos, portanto o bordo A à esquerda e o bordo B, ou o alinhamento B à direita, quando a estrutura sofre estes deslocamentos, estes bordos vão tender a torcer. Portanto, temos aqui um esforço de torção neste bordo que degradou bastante o bordo. Okay? Isto fez com que esta ligação do meio, portanto a ligação aqui do pilar de bordo D2, tivesse uma ruptura por punçoamento com 1,5% de drift, que é relativamente elevado, mas ainda assim foi o que condicionou.
Em seguida, a ligação ao pilar de canto foi para cerca de 2% que obteve esta ruptura, e a ligação ao pilar interior não teve qualquer problema até aos 2,5% de drift. Queria ainda referir que esta torção provavelmente teria sido conseguido que ela não causasse tantos danos com outro tipo de pormenorização, mas a pormenorização que se utilizou aqui foi uma pormenorização que é muito usual em algumas zonas da Europa, que é, por isso simplesmente, a armadura inferior dobrar para cima e a armadura superior dobrar para baixo, okay? No bordo. Podemos ver agora aqui à esquerda o pilar de bordo bastante degradado, portanto, onde houve o primeiro processamento, o pilar de bordo, e à direita o pilar de canto também já bastante degradado. E para terminarmos o ensaio cíclico 1, temos aqui as medições de aumento de espessura da laje para o pilar de bordo D2 e para o pilar interior C2. Vê-se que para o pilar de bordo tivemos uma variação de espessura no empolamento da laje, se quisermos, de 1,2%, corresponde a uma fenilhação interna bastante grande, portanto, levou ao pulsamento, claramente. E o pilar interior teve uma expansão de 1,2 milímetros, o que não é muito significativo. Passando agora para o ensaio cíclico 2, o que foi feito foi, se observarem aqui estes carregamentos, e agora percebemos melhor esta disposição nos alinhamentos A e D, o que se fez foi retirar a carga adicional destes alinhamentos A e D e carregar a zona central com o máximo dos depósitos de água que tínhamos. Isto não retirou a carga dos pilares de bordo, do alinhamento A e D, mas aliviou. Mantivemos a carga vertical devido ao peso próprio, mas não adicionámos mais carga. Estes gráficos são gráficos do comportamento das ligações todas, okay? Portanto, é momento versus interstory drift, até aos 6%, aqui para o alinhamento A, para o alinhamento B, C e D. Que eu gostaria de destacar só a grande diferença entre tipos de pilares. Claramente os pilares de bordo e de canto dos alinhamentos A e D tiveram pouca contribuição aqui para a rigidez, não é? Portanto, para a rigidez horizontal, portanto, os momentos mobilizados foram muito baixos. Os pilares interiores foram os que mais mobilizaram o momento, e estes pilares de bordo de B, dos alinhamentos B e C, que acabam por ser continuidade da laje, também mobilizaram algum momento. Este pilar interior B2, portanto, dentro dos pilares interiores era o que estava à esquerda, foi o pilar interior que sofreu ruptura. Vamos ver aqui em seguida a ruptura a acontecer, aqui nesta imagem da esquerda. Como podem ver, temos aqui uma ruptura por processamento neste pilar. Passando agora para a análise global das rupturas que ocorreram, queria só destacar duas coisas. Portanto, nestes pilares interiores, este pilar que está aqui, este B2, foi o que acabámos de ver romper, foi o único destes alinhamentos B e C que atingiu a ruptura. Porque é que este B2 teve ruptura e o C2 não teve, que à partida tinha as mesmas condições? Porque este C2 foi um dos pilares que foi reforçado com armadura a seguir à paragem da primeira fase dos ensaios cíclicos. Portanto, este pilar tinha a armadura pós-instalada, neste caso foram varões roscados, e isso conferiu um muito melhor comportamento, não tendo atingido a ruptura. E depois, neste segundo piso, estes alinhamentos A e D alcançaram a ruptura, apesar de ter a armadura de pulsamento. O que quer dizer que o problema da torção destes dois alinhamentos degradou bastante esta ligação ao ponto de termos uma ruptura mesmo tendo armadura de pulsamento. Okay? Pronto, este não acrescenta muito mais, acaba por ser os valores de pico do momento. Podemos aqui fazer a clara distinção entre o pilar B2, que não tinha armadura de pulsamento, e o C2 que tinha armadura de pulsamento, onde que atingiu, não teve ruptura
e inclusivamente este 6,1 com este maior que, quer dizer que não chegou a atingir a ruptura. E agora podemos ver o edifício já no exterior, após ter sido tirado do laboratório. Ora, eu queria fazer aqui uma pequena pausa aqui. Não consigo. Por que é que eu não consigo? Queria dar aqui destaque ao pilar C2. Não consegui. Pronto. Temos aqui estes pilares de bordo bastante degradados. Tenho que seguir em frente. Não consegui parar o vídeo. Pronto. Como conclusões gerais, queria dar aqui destaque a algumas coisas. Portanto, em primeiro lugar, o Ashford teve uma boa resposta no ensaio sísmico propriamente dito. A primeira ruptura por consolamento ocorreu num pilar de bordo com um drift de 1,5%, claramente superior ao exigido no ensaio sísmico realizado. Depois, muito importante, ocorreram várias rupturas de consolamento sem colapso global da estrutura. Quer dizer que a estrutura teve capacidade de redistribuir e essa capacidade teve muito a ver com a armadura de colapso progressivo colocada nos pilares, que permitiu um bom comportamento pós-ruptura dos pilares onde a ruptura ocorreu. Okay? Depois destacar que a armadura pós-instalada foi também muito eficaz, quando comparamos o B2 com o C2. O C2 não teve ruptura. E recomendar que, preferencialmente, se usem vigas de bordadura nas lajes fungiformes. Se não se utilizarem, então temos de ter uma polimerização que garanta alguma resistência à torção. Caso contrário, a degradação por torção vai levar à ruptura no bordo. E preciso aqui só de mais um pequeno minuto para mostrar os desenvolvimentos futuros, que é a sequência deste ensaio que levou agora a termos, o ano passado, conseguido ganhar um novo projeto para continuar o trabalho com um edifício muito semelhante. Neste caso, temos aqui os parceiros que estão a contribuir para este projeto, em que queria destacar que somos nós, Ceris, o líder, e, portanto, o líder é, mais em particular, é o professor Pinho Ramos, que é o líder deste projeto. Posso destacar que de Portugal está o professor Pinho Ramos, estou eu, está a professora Carla, está o professor Jorge de Brito e está o doutor João Pacheco, do C5 Lab. Pronto, como veem, em termos de dimensões, a laje vai ser em tudo semelhante, simplesmente vamos usar um betão reciclado, por questões ambientais vamos tentar explorar isso, e vamos usar drop panels de modo a otimizar o consumo de betão. Fizemos umas contas e concluímos que com drop panels poupamos 20% do betão na laje. Ok? Pronto, tinha aqui mais texto, vou passar. Muito obrigado. Muito obrigado, caro colega Rui Marreiros. Não referi no início, o Rui é licenciado em Engenharia Civil pela Universidade Nova de Lisboa, depois fez o mestrado em Estruturas no IST e mais tarde doutorou-se em Engenharia Civil na Universidade Nova de Lisboa. Tem também bastante experiência, quer ao nível de publicações técnicas e científicas, quer também ao nível de elaboração de pareceres. Foi uma excelente apresentação. Muito obrigado pela apresentação e pela capacidade de síntese que também teve. E, por fim, iria passar agora a palavra ao meu colega, professor Pinho Ramos, que é também mestre em Estruturas e doutor em Engenharia pela Universidade de Lisboa, pelo IST, e é professor associado com a agregação do Departamento de Engenharia Civil da FCT Nova. E nas últimas duas décadas tem desenvolvido bastante trabalho neste âmbito do estudo das lajes fungiformes, sendo autor de diversos artigos científicos em revistas de renome e sendo coordenador de diversos projetos de investigação. Caro Pinho Ramos, faz favor. Muito obrigado. Peço desculpa, o Pinho Ramos vai apresentar uma apresentação intitulada Verificação da Segurança ao Ponçoamento na nova geração dos aerocódigos estruturais. Faz favor. Muito obrigado. Na sequência dos trabalhos que foram aqui apresentados pelos meus colegas, o que eu venho aqui fazer é uma coisa diferente, é falar um bocadinho qual é que vai ser as alterações em termos de aerocódigo estrutural, essencialmente o aerocódigo número 2, na verificação ao ponçoamento de lajes fungiformes. E queria começar aqui por falar um bocadinho qual foi o racional
estas alterações serem alterações um bocadinho mais de fundo. Alguns temas as alterações são pequenas, neste caso o posicionamento das alterações até vão ser algo substanciais, e isso prende-se com o facto de que esta parte da verificação ao posicionamento na atual versão do Eurocódigo número 2 era um dos temas que mais comentários e pedidos de alteração tinha recolhido antes de se começar, em 2012, a elaboração desta nova versão, desta nova geração, digamos, de Eurocódigos estruturais. E, portanto, esse conjunto de motivos e de observações que tinham sido feitos pelos vários países que participam nestes trabalhos, levaram a que, efetivamente, quando se pensou que se ia trabalhar na nova geração de Eurocódigos estruturais, este teria que ser um dos temas que tinha que ser atualizado, digamos assim. Ok? E, essencialmente, prendia-se com o facto de que nós tínhamos necessidade de atualizar com o estado da arte, e o que se passa é que na Europa, nas últimas 2 décadas, tem havido muito trabalho sobre o comportamento de lajes fungiformes ao ponçoamento, em especial em 3 escolas, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, na École Polytechnique Federal de Lausanne e na Universidade de Aachen. E se fizermos as contas, não tenho certeza, nós temos mais de 100 ensaios, a EPFL terá mais do que nós e a ACAN também, portanto estaremos a falar, nos últimos 20 anos, cerca de 500 ensaios novos de ponçoamento, e obviamente isto tinha que ser introduzido aqui na evolução do estado da arte. Depois, uma das preocupações desta nova geração de Eurocódigos estruturais tinha a ver com a facilidade de utilização. Eu já vou dizer um caso particular de como é que isto foi abordado, e finalmente depois tínhamos aqui também uma série destes trabalhos científicos que eu referi, que apresentavam algumas críticas à coerência do método de cálculo que estava na versão corrente do Eurocódigo, que levava também aqui à necessidade de uma revisão. Por exemplo, em relação à facilidade de utilização, nós tínhamos uma abordagem diferente na versão atual do Eurocódigo em relação às lajes e sapatas. Portanto, nas lajes fazíamos uma verificação num perímetro de controle à distância de 2.0D do pilar, enquanto nas sapatas era necessário um cálculo iterativo em que nós iríamos ver qual era o perímetro de controle que minimizava a capacidade resistente. Ou seja, por um lado, a consideração de um perímetro a 2D está, com a informação atual, é uma distância muito longe do pilar e é pouco adequada, traz muitos problemas. E, por outro lado, o termos que fazer um cálculo iterativo no cálculo da verificação do ponçoamento em sapatas também não era uma situação fácil. E, portanto, obviamente isto, por um lado e por outro, necessitaria aqui de alteração de forma a se tornar simultaneamente mais fácil verificar num lado e no outro. Outro dos fatores que também era muito criticado na versão atual do Eurocódigo número 2 era o facto, por exemplo, de o efeito de escala não estar devidamente bem tratado. Portanto, aquele gráfico que ali está no eixo dos Y, onde temos a relação entre a carga experimental e a carga prevista de resistência ao ponçoamento na versão atual do Eurocódigo número 2, em função da altura útil da laje. E o que nós vemos, aquela linha que ali está, é uma linha de tendência, e nós temos uma tendência de diminuir a segurança, digamos assim, o coeficiente de segurança, à medida que nós aumentamos a altura útil da laje. Ou seja, o regulamento tendencialmente é pouco seguro para lajes de espessura elevada. Se fizermos a mesma análise em termos, por exemplo, de esbelteza, a relação entre o vão de corte e a altura útil da laje, a tendência é a mesma. À medida que a esbelteza aumentaria, o coeficiente de segurança também tem tendência a diminuir, e obviamente que se, por exemplo, passarmos para as lajes com armadura de ponçoamento, o que se verificava é que também, em algumas circunstâncias, a resistência ao ponçoamento, calculada segundo a versão atual do Eurocódigo número 2, subestimava a sua capacidade resistente e, portanto, estaria aqui eventualmente contra a segurança.
Falando agora um bocadinho do background teórico para o novo Eurocódigo número 2. Portanto, basicamente, o método está baseado naquilo que está já mais ou menos explicado no FIB Model Code 2010, que, por sua vez, está fortemente baseado na Critical Shear Crack Theory do professor Aurélio Muttoni, e, essencialmente, o que nós fazemos é interceptar duas curvas. Portanto, aquela curva que está ali encarnado, que é uma curva que corresponde a um critério de ruptura, com uma curva azul, que é uma curva que, no fundo, é uma curva de carga de formação da laje, que depende, obviamente, da capacidade, das propriedades de formação e de rigidez que a laje tem. E, portanto, no ponto de interseção dessa curva, teremos ali a carga de ruptura ou a capacidade resistente da nossa laje. É claro que, com esta minha explicação, já percebemos aqui uma dificuldade. Como nós temos que fazer a interseção de duas curvas, isto exige um cálculo iterativo, e esse cálculo iterativo não é propriamente um cálculo simples de fazer. Inicialmente, o professor Muttoni tinha proposto um critério de ruptura com uma função hiperbólica, que relacionava a capacidade resistente com uma abertura de fenda que ali está traduzida pelo produto, um φ, que é uma rotação pela altura útil da laje, e também da rugosidade, que tinha a ver com o tamanho máximo do agregado. Portanto, a expressão hiperbólica recomendada pelo professor Muttoni é aquela que ali está do lado esquerdo, e quando comparada com ensaios experimentais, portanto, no gráfico ali aqui do lado direito, o que nós podemos ver é que isto se adequa relativamente bem aos ensaios experimentais. Como é que isto depois funciona aqui na prática? Por exemplo, se nós fazermos variar a quantidade de armadura de flexão. Se tivermos uma quantidade de armadura de flexão relativamente baixa, temos aqui uma ruptura condicionada pela flexão, portanto, aquilo que nós chamamos na gíria flexural punching, continua a ser uma ruptura de ponçoamento, mas muito condicionada pela entrada em incidência das armaduras, e temos aqui uma capacidade resistente, que corresponde àquele ponto ali. Se aumentarmos um bocadinho a armadura, passamos a ter parcialmente a armadura longitudinal em incidência e mais um incremento da carga de ruptura, e finalmente, se aumentarmos mais a nossa capacidade, a nossa quantidade de armadura, passamos a ter uma situação que, no limite, até podemos ter as armaduras ainda em regime elástico, e com isso aumentamos ainda mais a nossa capacidade resistente. Portanto, isto também já sabíamos, ou seja, pomos mais armadura nas nossas lajes fungiformes, temos uma capacidade resistente maior ao ponçoamento, e este método em si permite-nos também obter isto. O passo seguinte foi propor a expansão do CSCT para a situação de presença de armaduras específicas de ponçoamento, e nesse caso o que o modelo prevê são 3 rupturas diferentes, que por sua vez darão 3 critérios de ruptura diferentes. Portanto, temos uma ruptura aqui por esmagamento do botão, junto à raiz de ligação do pilar à nossa laje. Temos esta, que é uma ruptura a atravessar as armaduras de ponçoamento, e, eventualmente, uma armadura por fora da zona reforçada com armaduras de ponçoamento. Isso, na prática, depois, o que é que dá? Em vez de termos uma carga, um critério de ruptura, passamos a ter 3 critérios de ruptura. Por exemplo, neste exemplo aqui, temos aqui este linha azul, que é o critério correspondente, neste caso particular, ao esmagamento do botão. A linha A encarnado, o critério de ruptura a passar pelas armaduras, ok? É que numa primeira fase tem muita contribuição do botão, que é esta zona aqui assim. E depois, à medida que a armadura começa a ser ativada, passamos também a ter a contribuição das armaduras. E depois aqui a cinzento temos o critério de ruptura no exterior da região reforçada com armaduras, e digamos que a filosofia é sempre a mesma. Interceptamos a curva carga-rotação com estes critérios de ruptura e escolhemos, neste caso temos 3 critérios de ruptura, escolhemos a capacidade de carga que é mais baixa, como sendo a capacidade limite da nossa estrutura. O facto do CSCT ser um método mais ou menos baseado no modelo físico torna-o relativamente simples
de ser extrapolado e aplicado a outros casos particulares. Isso, obviamente, era uma vantagem bastante grande deste método, quando comparado com métodos empíricos que são calibrados a partir de uma base de dados de resultados experimentais. Se nós mudarmos a base de dados, muda ali o nosso pressuposto de calibração. Eu vou-vos dar aqui alguns exemplos, não são, obviamente, exemplos exaustivos, há mais aplicações, mas só para verem que houve muita gente a trabalhar nisto, além da equipa base de Lausanne. Portanto, neste caso, é a aplicação a lajes com botões reforçados com fibras de aço, que há pedacinho a professora Carla Marchão também apresentou alguns ensaios experimentais. Portanto, basicamente aqui o que ocorre é nós mudamos aqui o critério de ruptura. Portanto, temos aqui esta zona azul que corresponde à contribuição do próprio botão, e depois temos uma zona encarnado que tem a contribuição das fibras. Numa primeira fase temos mais contribuição do botão. À medida que as fendas vão abrindo, vamos tendo mais contribuição das fibras, porque as fendas vão sendo ativadas. Apresento aqui 2 trabalhos, um da própria equipa da EPFL e outro de um colega português, o professor Joaquim Barros, da Universidade do Minho, que tem trabalhado também nesta área. Outro exemplo é a aplicação do CSCT a lajes pré-esforçadas, e tem aqui 2 bonecos que exemplificam 2 das ações que devem ser tidas em conta. Aqui é o efeito das forças no plano da laje. Portanto, basicamente, o que é que nós temos? Se nós tivermos trações, a minha laje vai fendilhar, a rigidez vai baixar, tenho uma curva de carga de formação mais baixa e uma carga de consumento mais baixa. Se eu tiver um modelo que nem tem compressão nem tração, estou ali numa situação intermédia. Se eu tiver um momento com compressão, isso aumenta a rigidez da laje, a curva de carga de formação torna-se mais alta, a capacidade de sustento também é mais alta. Está bem? Outro dos fatores que, por exemplo, também tem em conta na capacidade de sustento ao pulsamento é o momento provocado pelo pré-esforço, portanto, o P vezes o E local. E o que é que nós temos? Se tivermos um pré-esforço, normalmente a zona de pulsamento está-se uma zona para cargas verticais, temos um momento negativo. Portanto, se tivermos um efeito do pré-esforço positivo maior que 0, isso é detrimental. Se não tivermos de efeito do pré-esforço, é neutro. Se tivermos um efeito do momento negativo, isto aumenta a capacidade de resistência à compressão. Mais um exemplo, neste caso, lajes reforçadas com fibras coladas na superfície superior, e neste caso, essencialmente, o que vai alterar é aqui a minha curva de carga de formação, que depende do momento em que eu aplico as fibras. Portanto, eu normalmente, isto é uma solução de reforço, vou aplicar as fibras na laje já carregada, e depende daquilo que eu consigo descarregar para fazer a operação de reforço. E, portanto, estamos aqui, se tivermos uma carga mais baixa, a minha laje tem uma rigidez maior. Se eu conseguir fazer isso só com uma carga mais alta, a minha laje terá uma rigidez menor. Ok? Mas isso também é possível ser tido em conta aqui neste modelo. Outra solução em que nós trabalhamos, lajes reforçadas com armadura pós-instalada, que o professor Rui Marreira há bocado mostrou um exemplo prático de aplicação daquele ensaio que se fez em Ispra. Isto, no fundo, é semelhante às armaduras colocadas desde o início, com uma nuance, que normalmente também quando colocamos estas armaduras pós-instaladas não colocamos numa laje totalmente descarregada e, portanto, a história de carregamento também tem que ser tida em atenção. Portanto, 3 exemplos de equipas que trabalham nisso. A nossa, uma equipa de colegas austríacos e a equipa que desenvolveu originalmente o CSCT do professor motórico Miguel Fernandes Ruiz. Mais um exemplo, lajes reforçadas com concrete overlay, que no fundo é uma técnica que nós estudamos lá na Nova, numa tese de doutoramento. Portanto, no fundo, estamos a colocar botão adicional na zona tracionada da laje, e com isto o que é que acontece? Obviamente, ao pormos mais botão aqui nesta zona, vamos mexer no critério de ruptura. A laje passou a ser mais espessa, portanto o critério de ruptura passa a ser mais alto, e também vamos mexer na rigidez. Portanto, pomos mais botão, a laje torna-se mais rígida e, portanto, inicialmente ela teria um comportamento potencialmente aqui. Ao reforçarmos,
ela terá um comportamento mais rígido. E com isto, obviamente, também conseguimos justificar que é que estas lajes dão uma maior resistência ao ponçoamento, quando comparada com a solução não reforçada. Ok, portanto, isto foram alguns exemplos a mais que podiam ser aqui dados, mas de qualquer forma isto também tem que ser curto e tínhamos que parar em algum lado. Qual era a dificuldade grande que se tinha de colocar este método na nova geração dos eurocódigos? É que, essencialmente, isto é para ser simples de aplicar. E se esta verificação implicasse fazer um cálculo iterativo, esta facilidade desapareceria. Portanto, houve necessidade aqui de alterar, e a alteração foi relativamente simples, embora tenha demorado muito tempo a se ter conseguido a solução. E, basicamente, o que a equipa do professor Metónio recomenda é, em vez de utilizarem a lei hiperbólica que estava inicialmente, e com essa lei hiperbólica não se conseguia resolver matematicamente a equação, substituíram por uma lei de potência, que é esta linha que está aqui a azul. Ela só é muito diferente aqui no início, para rotações muito baixas, mas são rotações que normalmente não ocorrem nas nossas estruturas. Na situação normal, que é aqui nesta zona, a curva a azul e a curva a preto são muito semelhantes e, portanto, no fundo, o erro cometido de se ter substituído um critério hiperbólico, uma lei de potência, foi relativamente pequena. E com isto, consegue-se depois, como eu vou apresentar à frente, aquilo que nós chamamos uma expressão fechada em close format. Basicamente é uma expressão como a que temos atualmente no Eurocódigo. Pomos lá as variáveis e com isso obtemos a nossa capacidade resistente. Passando então agora à apresentação daquilo que vai figurar no novo Eurocódigo, que está baseado na versão de 2012, setembro de 2022, desculpa. Já existe uma versão mais recente, de novembro, mas são alterações meramente editoriais, ou seja, erros de inglês que foram corrigidos. Portanto, em termos técnicos, o documento está fechado e há de estar a chegar aos grupos nacionais para ser discutido e votado antes de depois ser adotado pela Comissão Europeia. Portanto, a ideia foi que, para não criarmos aqui uma grande revolução, o formato de apresentação do novo Eurocódigo número 2 segue o formato do Eurocódigo atual. Ou seja, as verificações estão na mesma ordem, os sítios onde nós podemos encontrar a informação está no mesmo sítio, a informação é que é ligeiramente diferente. Está bem? E, portanto, isto é só para chamar a atenção, porque no fundo eu vou apresentar também com a ordem que está no Eurocódigo número 2, e vocês vão ver, quem conhece o Eurocódigo número 2 atual, que na realidade nisto não houve aqui revolução nenhuma, manteve-se exatamente a mesma ordem, apesar de, em minha opinião, essa ordem nem sequer ser uma ordem muito coerente e é um bocadinho confusa, mas manteve-se uma questão de não provocar aqui nenhuma alteração. Portanto, a primeira verificação a fazer, que, no fundo, até podemos saltá-la, é uma situação em que nós não precisamos fazer a verificação direta do estado de limite último. Ponçoamento, no fundo, está relacionado com a capacidade mínima de resistência da laje, e essa capacidade é calculada aqui comparando a tensão atuante com a tensão resistente, e a tensão resistente mínima é dada por esta expressão aqui, que depende das propriedades mecânicas do betão e do aço, e também do tamanho do agregado que nós utilizamos no betão, ali com aquele termo DDDG, e da altura útil da laje. A segunda verificação é verificar se a armadura de ponçoamento não é necessária, ou seja, se o betão por si resiste somente ao ponçoamento, portanto, no fundo, comparar o tal ED com o tal RDC, ok? Se esta condição 2 não se verificar, necessitamos de armadura específica de ponçoamento, mas essa armadura específica de ponçoamento tem um limite, portanto, depois a nossa capacidade máxima, mesmo quando a armadura não pode ultrapassar aquele tal RD máximo, que eu já vou também explicar como é que é calculado, e também nessa situação em que nós precisamos de armadura específica de ponçoamento, depois temos que verificar a condição que a tensão atuante tem que ser inferior à tensão resistente do betão mais armaduras. Em relação à altura efetiva de corte ou ponçoamento, não há nenhuma alteração a assinalar, portanto eu vou andar
rapidinho, só está aqui para sistematizar. Em relação ao perímetro de referência, sim, temos aqui uma alteração relativamente grande e voltamos à origem que já tínhamos antes em Portugal, portanto, quem está habituado a fazer o dimensionamento de estruturas antes da utilização do Eurocódigo número 2, já sabia que, ou já estava habituado a este valor. Ou seja, o Eurocódigo número 2 tem um perímetro de controle, o atual, a 2D, nós vamos voltar às origens e vamos ter um perímetro de controle a 0.5D, okay? Que era o que já estava antes, que já vinha do Model Code de 1978. Aqui são os perímetros de controle para lajes de altura variável, também nada de novo. Portanto, numa laje com capitéis, nós temos que verificar nesta espessura maior com um perímetro mais pequeno e nesta espessura menor na transição entre as duas espessuras com um perímetro maior. No caso de uma sapata é exatamente a mesma coisa, mas virado ao contrário. Portanto, verificamos o ponçamento na zona menos espessa e na zona mais espessa. Em relação também à tensão de corte de cálculo, também as diferenças são pequenas, pelo menos em termos de filosofia, embora não seja exatamente igual. Portanto, basicamente, nós vamos calcular uma tensão de cálculo, tendo aqui este coeficiente beta-E, que podemos tratar de uma forma aproximada, ou seja, para pilares internos, multiplicar por 1.15, para pilares de bordo 1.4 e para pilares de canto 1.5, ou, se quisermos, uma análise mais refinada, em que nós calculamos as excentricidades do carregamento e com esta excentricidade do carregamento calculamos o beta, que é o que já existe no Eurocódigo número 2, apesar das expressões serem ligeiramente diferentes. A expressão agora de cálculo da resistência ao ponçamento de armaduras transversais, se vocês olharem, isto até nem tem um aspecto muito diferente da versão atual, mas é bastante diferente. Portanto, no fundo, temos aqui uma raiz cúbica que entra a percentagem geométrica da armadura de flexão, o FCK, e depois, que é novidade, a dimensão máxima do inerte, ok? As taxas de armadura aderente de flexão são calculadas também da mesma forma, portanto, numa área de dimensão do pilar mais 3D para cada lado, daqui não há grande novidade. O parâmetro DDG, no fundo, que tem a ver com a rugosidade da fenda, que está muito relacionado com o tipo de botão e com os agregados, basicamente é calculado ali com aquelas duas expressões. Portanto, para botões até resistências de 60 megapascal, o DDG há de ser 16 mm mais a dimensão máxima do inerte, que nós utilizamos no botão, ok? E para dimensões acima dos 60 megapascais, multiplicamos depois a dimensão máxima do inerte pela relação entre o 60 dividido por FCK ao quadrado. O coeficiente KPB, que eu traduzi por coeficiente de melhoria da capacidade resistente, provavelmente terá outro nome. Portanto, em inglês é o Punching Shear Gradient Enhancement Coefficient, e, portanto, é um coeficiente que depende da relação entre a área carregada, o B0, e o perímetro de referência. Portanto, relaciona a área carregada com a altura útil da nossa laje. Nas lajes com armaduras pré-esforçadas, também podemos ter a partir desse pré-esforço, com este coeficiente KPP, mas neste caso a nova versão do Eurocódigo vai deixar de haver ambiguidades e tem claramente que isto é aplicado tanto para forças de compressão como para forças de tração. Ou seja, para forças de compressão nós temos este KPP que é igual a KN, e para forças de compressão, para forças de tração, 1 sobre KN. Ok? E o KN depende da tensão que nós temos aplicada no plano da laje. Também na situação em que haja cordões excêntricos, essa excentricidade pode ser tida em conta no cálculo deste KN através deste coeficiente que aqui está. Ok? Portanto, também não é muito diferente do que já estava previsto, é só um bocadinho diferente. O que é que isso depois altera em termos de resultados finais? Portanto, aqui temos uma tabela com a comparação do nova versão do Eurocódigo com a versão antiga do Eurocódigo, e basicamente o que nós temos aqui, por exemplo, é um valor médio entre os resultados experimentais e os resultados previstos de 1.02 contra 1.27, portanto, mais próximo do nosso objetivo de 1, e uma covariância, portanto, define também uma dispersão dos ensaios de 14% contra 23%, também melhor a nova versão proposta pelo Eurocódigo.
Também se analisarmos, isso eu também já tinha mostrado no início, isto é a análise do atual Eurocódigo e como vemos, por exemplo, nesta situação em que estamos a variar a resistência à compressão do botão. Temos uma tendência de, com resistências maiores, a solução ficar menos conservadora. Com a altura útil e com a esbelteza, portanto, claramente aqui tendências que não são neutras, ok? E se nós olharmos agora para aquilo que acontece se usarmos a mesma base de dados para compararmos com o novo Eurocódigo número 2, nós vemos aqui que as tendências são mais neutras. Ou seja, o nosso objetivo é ter sempre retas de tendência que sejam horizontais, de forma que o coeficiente de segurança seja constante ao longo do campo de aplicação da nossa solução estrutural, e com esta solução conseguimos isso com maior acuidade. No caso das sapatas, portanto, o slide anterior era para lajes fungiformes, no caso das sapatas é exatamente a mesma coisa, e estes são lajes sem armadura, mas com carregamento excêntrico, ok? Portanto, tem que se utilizar o beta, e também podemos ver aqui que também não tem aqui nenhuma tendência apreciável em relação à comparação entre os resultados experimentais e os resultados previstos. Situação em que precisamos de armadura. Também se olharmos ali para aquela expressão muito parecida com a expressão que temos atualmente, há aqui uma grande diferença, que é este eta-C não é constante. Enquanto na versão atual a contribuição do botão é sempre constante, ok? Nesta, a contribuição do botão varia. Ou seja, ela depende da relação entre a capacidade resistente do botão e a capacidade atuante que nós temos na nossa estrutura, e se essa relação for mais próximo de zero, temos uma contribuição maior do botão. Se for mais pequena, temos uma contribuição menor do botão. No fundo, também é aquilo que acontece na realidade, que é, se nós tivermos rotações maiores, quer dizer que temos carregamentos maiores, quer dizer que temos necessidade de maior armadura, quer dizer que a contribuição do botão é menos eficaz em termos percentuais. Em relação à resistência máxima ao ponçamento, isto também não é muito diferente, portanto, no fundo é multiplicar um eta-cis pelo tal RDC. Este foi um dos temas que mais discussão deu na Comissão, porque isto tem muito a ver com interesses económicos. Portanto, aquilo que depois está recomendado para as duas soluções mais comuns, para os estudos e para os estribos fechados, são aquelas duas questões que estão ali do lado esquerdo. Podemos ver que, por exemplo, a solução dos estudos é mais eficaz, tem aqui o coeficiente 0.7 e nos estribos tem aqui o 0.5. De qualquer forma, como isto foi um assunto muito batido, tem a ver com aqui interesses económicos. Obviamente, os estudos são mais eficazes, mas também são mais caros. Ok? E, portanto, há aqui interesses económicos por trás e, portanto, os países depois vão ter a liberdade de definir valores alternativos nos anexos nacionais, porque há aqui claramente também uma decisão na Europa. O norte da Europa utiliza mais shear studs, o sul da Europa utiliza mais estribos fechados, e, obviamente, temos que depois satisfazer toda a gente. O perímetro exterior, até onde a armadura já não é necessária, portanto, também não é muito diferente daquilo que temos agora, não é? Portanto, temos de definir ali um B-out, no fundo é o perímetro a partir do qual já não necessitamos colocar a armadura. E os tipos de armaduras que estão previstos são estes 4, portanto, os estribos fechados, os studs, as barras inclinadas e os single leg shear studs, os shear links, são basicamente uns estribos de um só ramo. Ok? Outros sistemas são possíveis, mas necessitarão depois, em princípio, documentos de homologação. As regras para o espaçamento radial das armaduras também não é dramaticamente diferente. Portanto, basicamente, no caso das lajes, temos o primeiro estribo, ou a primeira armadura, entre 0.3D e 0.5D, e depois afastamentos 0.75D. É semelhante ao que temos agora. No caso das fundações, são um bocadinho mais apertados, portanto, a primeira camada entre 0D, 0.2D e 0.3D, e depois o afastamento abaixo do 0.5D. Em relação ao espaçamento na tangencial, também não é dramaticamente diferente.
No primeiro perímetro temos que ter um espaçamento inferior a 0,75 no caso das lajes e 0,5 no caso das fundações, e depois as distâncias maiores que 2 vezes a altura útil, podemos ter uma distância no espaçamento transversal inferior a 1,5D. Comparação agora com os resultados experimentais. E temos aqui uma tabela com a primeira linha são lajes fugiformes com armadura e carregamento concêntrico, e a segunda linha com sapatas. Portanto, a média dá 1,22 para as lajes e 1,10, isto por um número de ensaios 135 e 12, portanto, claramente inferior aos ensaios que se apresentou para as lajes sem armadura, e as médias também são um bocadinho maiores, mas a dispersão é relativamente baixa. Portanto, 11,5% no caso das lajes fugiformes e 11,7% no caso das sapatas, o que revela o método também é um método mais ou menos adequado na previsão desta capacidade resistente das nossas lajes com armaduras. Depois temos aqui também a mesma análise que já tínhamos apresentado para as lajes sem armaduras, agora neste caso com o carregamento concêntrico, com as várias variações também. Também vemos que a tendência é mais ou menos neutra, como era o objetivo. No caso das sapatas com armadura e com carregamento uniforme. Já agora também só uma chamada de atenção é que aquela linha ali horizontal é a linha do 1, ou seja, os ensaios que estão abaixo são contra a segurança, os que estão acima são a favor da segurança, e como vocês veem, a esmagadora maioria deles estão acima daquela linha. Portanto, revela que o método em si é seguro. Ok? A mesma aqui para as sapatas com armadura e com carregamento uniforme. Ainda tenho 5 minutos, ou nem por isso? 2? Então vou ser rápido. Portanto, isto basicamente são as alterações que nós tínhamos em termos de Eurocódigo 2, ou que vamos ter daqui a um par de anos em termos de Eurocódigo 2. Em termos de Eurocódigo 8, também aqui há algumas alterações, e eu acho que são interessantes, até porque nós temos que dimensionar normalmente estruturas em lajes fugiformes sujeitas a sismos, portanto, este assunto interessa-nos. Portanto, o Eurocódigo número 8 atual dizia, na secção 5.1.1.2, que os edifícios em lajes em betão com lajes fugiformes utilizados como elementos primários, de acordo com o 4.22, não estão totalmente cobertos por esta secção, que quer dizer que, normalmente, se nós quiséssemos incluir uma estrutura de laje fugiforme numa zona de moderada e elevada sismicidade, tínhamos que considerar esses elementos como secundários. Portanto, teríamos que ter aqui uma paredes divisórias, ou paredes resistentes, ou pórticos na bordadura para rigidificar a solução. A nova versão do SE8 já permite, avança um bocadinho e permite a existência, a consideração, digamos assim, da laje fungiforme dimensionada como estrutura primária, desde que se obedeça a algumas condições. É claro que há aqui depois uma coisa que nós temos que pensar, que normalmente as estruturas em lajes fungiformes são muito flexíveis e, apesar de nós a podermos dimensionar, o que é certo é que essa flexibilidade vai provavelmente condicionar, em termos de estados de serviços, não vai cumprir, portanto nós necessitamos na mesma de colocar paredes resistentes para limitar o drift que vai ser verificado na estrutura para a ação sísmica, ok? Mas de qualquer forma, ao contrário de ter que considerar como estrutura secundária, desculpem, em que eu tinha que ter um coeficiente de comportamento muito pequeno, e portanto que isso quase que era dimensionar a laje para esforços elásticos, aqui não, eu posso ter um coeficiente de comportamento maior e, portanto, isso vai fazer com que seja mais fácil e económico dimensionar as nossas lajes fungiformes. Quais são as condições? Portanto, os elementos de apoio vertical devem constituir uma malha regular nas duas direções ortogonais, portanto, vamos ter aqui grandes desalinhamentos de pilares. As ligações de lajes ou pilares de canto e de bordo devem utilizar a secção total dos elementos verticais, ou seja, não devemos ter pilares para fora da estrutura, e devem ter vigas de bordadura. Aqui no inglês está should e não must, não é? Para nós, o devem é devem, não é? Mas na realidade no inglês, como está should é recomendado, não é obrigatório, mas como vimos também nos ensaios que o professor Rui Marreiros apresentou há bocadinho, pilares de bordo e de canto que não tenham um bom detalhe, que não tenham ali uma viga de bordadura bem detalhada, vão ter imensos problemas de torção e vão ter, obviamente, depois rupturas prematuras de consolamento.
A estrutura da laje também não pode ser inferior a 3,5% do vão maior. Isto mais ou menos é um L sobre 30, que é aquilo que nós já habitualmente em Portugal fazíamos. Nas lajes aligeiradas, temos que considerar uma zona maciça com pelo menos 3 vezes a altura efetiva da laje, e as aberturas devem ser evitadas junto aos pilares, pelo menos até uma distância de altura útil do pilar, ok? E caso isso não aconteça, temos que ter aqui uma redução do perímetro de controle, ok? Isto também, obviamente, é uma boa recomendação, nem sempre possível, ou melhor, quase sempre impossível de cumprir. De qualquer forma, temos que sempre pensar e tentar sensibilizar que esses buracos têm que ser o mais pequenos possível. Rapidamente, eu não vou estar aqui com um grande detalhe. Basicamente, qual é a ideia depois? Nós vamos calcular estas armaduras. Grande parte das armaduras vão ter que ser concentradas na faixa que une os pilares, com a condição adicional que os esforços devidos à combinação sísmica têm que ser totalmente dimensionados, a armadura tem que ser totalmente colocada nessa zona de ligação entre os pilares. Está bem? É claro que depois há aqui mais alguns requisitos, mas esses são os requisitos mais importantes. Eu tinha aqui este slide para falar mais em detalhe, mas tinha que o ler todo para se conseguir perceber, e dando muito rapidamente isto também não se iria perceber nada. Só para acabar, é obrigatório também a utilização de armaduras pós-plástico, Integrity Reinforcement. Mais uma vez, naqueles ensaios que nós fizemos em ISPA, claramente se provou que isso é muito importante. Estamos a falar de uma laje em que ocorreram 7 ou 8 rupturas de consoamento, ok? Em 12 ligações. Portanto, a laje tinha muitos sítios já ponçoados, mas a laje não caiu. Não caiu porquê? Porque nós tínhamos sempre estas armaduras de Integrity Reinforcement que funcionavam como suspensórios, portanto agarravam a laje ao pilar e tinham ali alguma capacidade de transmitir, não momento, obviamente, aquilo ponçoa não tem capacidade de transmitir momento, mas tem capacidade de transmitir alguma força vertical. Portanto, essas armaduras são armaduras muito simples de colocar, inferiores, pelo menos 4 varões a passar dentro das armaduras dos pilares e devidamente amarrados de ambos os lados dos pilares. E uma das grandes preocupações do ensaio em ISPRA, porque eles, como vocês viram, meteram um edifício lá dentro, ensaiámo-lo, e o edifício tinha que sair preferencialmente inteiro, cá para fora. Senão, se caísse lá dentro, era uma chatice e atrasava todos os planos de ensaio. Nós tínhamos algumas situações de compromisso para que isso não acontecesse nada de catastrófico dentro do laboratório, mas de qualquer forma nem sequer foi preciso. Tinha escuramentos, não é, provisórios, que não interferiam no ensaio, mas que impediriam, se aquilo caísse, não cair cá em baixo. Mas de qualquer forma isso não foi necessário, porque estas armaduras funcionaram 100%. Está bem? Portanto, eu acabava por aqui. E obrigado pela vossa atenção. Muito bem, caro colega Pinho Ramos. Eu pedi-lhe que, se quisesse permanecer no púlpito, visto que temos aqui 3 questões para as quais lhe pediria uma resposta tão breve quanto possível. A sua apresentação foi excelente, mas já ultrapassámos um bocadinho o tempo previsto para a nossa conferência. Portanto, eu iria já passar à primeira questão, que é se existe alguma... Esta questão foi-nos colocada por um colega, Joaquim Santos, na questão online, e que pergunta se existe alguma referência sobre a variação de resistência e a variação de custo do botão de elevado desempenho. Ok. Na utilização que nós fizemos... Exato. De facto, é uma pergunta bastante pertinente e bastante interessante. O botão que nós propusemos aqui é um botão bastante mais caro que um botão convencional. Estamos a falar de um botão que utiliza muito mais cimento, que utiliza uma mistura híbrida de fibras, e essas fibras são relativamente caras. Portanto, estamos a falar, depende um bocadinho da fase em que estamos e no país em que estamos, mas seguramente qualquer coisa entre 3 a 4 vezes mais que um botão convencional. Okay? Portanto, não estamos a falar de um botão
muito exótico, com resistências de 180 megapascais e extraordinariamente caro. Estamos a falar de um botão de 130 megapascais feito com cimentos mais ou menos normais e com constituintes mais ou menos normais. Portanto, é mais caro, mas estamos a falar no caso das nossas aplicações, aquilo é aplicado só na zona localizada da ligação laje-pilar. Portanto, estamos a falar entre 4% a 6% do volume de betão total da laje, é que é esse betão de custo mais elevado e de propriedades também melhoradas. Portanto, é claro, mesmo esses 4% a 6% de betão vai ter uma implicação no custo, mas depois também temos que ver qual é o ganho. Nós provamos que a utilização deste material em quantidades pequenas também permite ter uma solução com uma capacidade de formação semelhante e às vezes até superior a situações em que colocamos armaduras, estribos e shear studs. Ora, o estribo e o shear stud também custam dinheiro. Não só o material em si, mas também a mão de obra que é necessária para a colocar. Portanto, a solução é mais cara, atualmente, porque obviamente o botão é um bocadinho mais caro, mas se calhar o incremento total de custo é relativamente baixo. Portanto, se estamos a falar de 4% a 6% e o botão custa 3 a 4 vezes mais, se calhar estamos a falar de um custo total menos de 10%. Se depois de entrarmos aqui na equação que poupamos nas armaduras específicas de consolamento e na mão de obra de as colocar, se calhar o custo adicional são mais 3 ou 4%. Mas depende um bocadinho do país. Portanto, esta solução é uma solução, por exemplo, muito económica nos países do norte da Europa, em que a mão de obra é muito cara, é menos interessante em termos económicos em Portugal. Só completar um pouco esta com a dificuldade que temos em concentrar um botão de alto desempenho na execução numa zona limitada, que não é fácil de o fazer numa betonagem contínua, não é? Tem essa questão que não é nada fácil, porque temos ali uma zona concentrada de armaduras, como é que nós conseguimos fazer a colocação do botão de alto desempenho numa zona limitada da nossa laje? A colocação em si é facílima, porque o botão que nós concebemos é um botão autocompactável, portanto é um botão extraordinariamente simples de betonar, mesmo em zonas de grande densidade de armadura. Aliás, é um botão que até é muito recomendável para estas situações. Agora, é óbvio que eu tenho que pôr uma confragem temporária, que é aquela tal malha de aço galvanizado, e tenho que fazer a betonagem em 2 fases. Portanto, isso obviamente complica aqui a situação e encarece também. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta que é: quando está previsto começar a ser necessária a utilização destes novos eurocódigos, e que, portanto, aliás, já referiu na apresentação, mas que eurocódigos estão em jogo? Quando e quais? Estão em jogo todos os eurocódigos. Aqui, como o meu interesse é essencialmente estruturas de botão, o eurocódigo número 2 e o eurocódigo número 8. Em relação à data em que estes eurocódigos vão entrar em vigor em Portugal, não consigo dar uma previsão. A anterior versão foi publicada em 2004 e foi aplicada em Portugal em 2021, para aí. Portanto, demorou um valente par de anos a ser implementado. Este ainda está numa fase preliminar, ou seja, ainda estamos numa fase de final draft, que tem que ser aprovado pelos países, tem que ser aprovado pela Comissão Europeia e depois vai para a fase de tradução nas várias línguas comunitárias. Só nessa fase é que começará o processo de eventualmente passar a lei em Portugal. Não consigo prever, não consigo dar uma resposta de quando é que isso irá. Muito bem. Para terminarmos as questões colocadas pelos colegas que estão online, o nosso colega Filipe Reis colocou 3 questões. Eu vou lê-las e pedir ao Pino Ramos o favor, na medida possível, dar uma resposta sucinta, se for possível. A primeira questão que o nosso colega Filipe Reis nos coloca é a seguinte: como é que podemos estimar, para efeitos de projeto, o drift máximo de uma ligação pilar-laje com e sem armaduras de consulamento? Isso... Ok. Desculpem. Esse drift poderia dar uma boa referência da ductilidade disponível? Não sei se quer que repita. Esta é a primeira pergunta. Se quiser que repita, não precisa. Ok, obrigado.
vamos lá ver, o drift que nós precisamos de uma estrutura está dependente do comportamento dessa estrutura. Portanto, mesmo na situação atual, o que é que nós fazemos? Dimensionamos a estrutura primária, vemos qual é o drift, qual é a deformação que, com a atuação do sismo, ocorre na nossa estrutura e aplicamos essa deformada na estrutura secundária e com essa deformada calculamos os esforços que necessitamos para dimensionar. Portanto, o processo é exatamente igual. Se queremos um valor mais ou menos típico do drift, isso depende um bocadinho da rigidez que nós temos dos elementos. Mas, por exemplo, na laje que nós ensaiámos em Ispra, o drift foi 0,4% na situação de serviço e depois foi quase... Não? Estado de limite último, 0,4%. Portanto, estamos a falar de um drift relativamente baixo. Qualquer das soluções que nós apresentámos aqui para incremento da capacidade de formação conseguiu drifts acima dos 3%. E tivemos aqui algumas situações de drifts de 6%. Esses drifts são claramente muito superiores àquilo que nós necessitamos no projeto. Portanto, no projeto eu diria que nós não precisamos de ir a muito mais do que 1,5%. Okay? 2% é um valor já bastante extremo em termos de estados-limites últimos. Muito bem. A penúltima questão que temos online diz o seguinte, do colega Filipe Reis. Para ter um sistema primário de resistência de lajes fungiformes, como temos uma estimativa da ductilidade da ligação pilar-laje? Esta pergunta é ainda complementada com o seguinte. O coeficiente de comportamento está relacionado com o facto de considerarmos um sistema pilar-laje como primário? Vai ter implicações. Vai ter implicações, mas as alterações não são muito grandes, como também numa situação agora. Portanto, no fundo, a diferença é muito grande em termos de se consideramos a estrutura como primária ou secundária. Se ela é secundária, normalmente os coeficientes de comportamento são relativamente baixos. Se pudermos considerar como estrutura primária, os coeficientes de comportamento são mais altos, mas cuidado que depois há aqui outras coisas que estão por trás, que é, vamos ter que depois vamos ter um coeficiente de comportamento maior, quer dizer que os esforços são menores, mas vamos ter que ter muito mais cuidado na garantia de utilidade da ligação, ou seja, muito mais cuidado na colocação das armaduras e no detalhe dessas armaduras. Muito bem. A última questão colocada ainda pelo colega Filipe Reis é a seguinte. Como podemos garantir que durante o período de vida útil da obra não é efetuada uma abertura na laje junto ao pilar que poderá condicionar a resistência às ações sísmicas e não afetar a resistência às ações gravíticas? Resposta simples à pergunta. Qualquer alteração ao projeto necessita de um parecer do projetista. Portanto, ou seja, não me cabe aqui, acho que é mais ou menos inconcebível, eu sei que isso acontece, que se decida abrir um orifício numa laje sem avaliar o que é que isso implica em termos de comportamento depois da estrutura. Como é óbvio, essa é uma das nossas funções. Se há alguma alteração que se faça numa estrutura, essa alteração tem que ser avaliada. Portanto, eu diria que a pôr-se uma situação deste género tem que ser avaliada. Não sei, não consigo dar uma resposta. Claro, muito bem. Eu só, antes de dar por encerrada a nossa conferência, temos aqui, penso que algumas questões que gostariam de ser colocadas na sala, presencialmente, e então eu iria pedir aos colegas que queiram colocar essas questões que possam ser tão breves quanto possível e, uma vez mais, também opinamos este esforço de síntese. Então, alguma questão que queiram colocar aqui na assistência presencial? O meu nome é Francisco Constantino. Um pouco daquilo, no seguimento disso, Angelo Luís Machado, de facto, na prática, a utilização dos botões especiais, digamos assim, torna-se extremamente complexa para poder ser executada, porque estar a fazer juntas, depois estarem com fases de betonagem, etc., na produtividade normal de uma obra, digamos, vulgo construção civil, é algo que me parece ser, de facto, bastante pouco atrativo para quem for executar. É só esta observação que gostaria de deixar aqui em complemento daquilo que disse o Angelo Luís Machado.
Deixe-me só aqui dar... Obviamente eu entendo isso, é uma dificuldade adicional, mas temos que ter em atenção que nem todas as realidades são as mesmas. Há países em, por exemplo, esta solução é uma solução que pode ser pré-fabricada. E há países em que, por exemplo, é normal pré-fabricar parte das estruturas com botões de 70, 80 megapascal. Se me perguntar, então, mas isso não traz dificuldades? Não, traz. Só que traz outras vantagens, porque você consegue controlar melhor a produção desses elementos, consegue trabalhar em alturas em que a temperatura exterior são menos 15 graus. Agora, se me pergunta em Portugal, não. Em Portugal é menos interessante. Bom, não sei se há mais alguma questão que os colegas queiram colocar. Pronto, não havendo, e já uma vez que vamos um pouco para além da hora prevista de encerramento, mas perfeitamente justificável, acho que foi uma excelente apresentação dos nossos oradores. Pinho Ramos, se quiser sentar, por favor. Eu iria passar a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Machado para uns comentários finais e depois então passaríamos à sessão de encerramento. Faz favor. Muito bem. Sessão extraordinária, não só para nós, mas estão mais de 100 colegas a assistir. Aprendemos aqui duas expressões interessantíssimas, que foi um valente par de anos e um pequeno minuto, não é? Que é ótimo. Mas aquilo que hoje aqui se passou é uma atividade importante, que é estas sessões de parceria técnica, de partilha de conhecimentos. E para isso temos que agradecer fortemente aos nossos oradores, porque é de facto extraordinário como nós temos entre colegas esta capacidade de poder transmitir e discutir abertamente. Estes momentos são tão importantes daquilo que é a preleção inicial, como este depois diálogo que se gera e que traz sempre uma série de benefícios para todas as explicações. Vemos também aqui que os Eurocódigos têm um suporte de estudos prévios de dimensão e de amplitude extraordinários, e depois, de facto, a aplicação prática e as simplificações que eles traduzem em termos do que é a segurança e do que é a parte toda da durabilidade das nossas estruturas é fundamental. E vemos aqui também aquilo que é a complexidade que nos surge a nós, muitas vezes, na área da engenharia, com a compatibilização com a arquitetura, porque é muito fácil abrir um duto numa laje em termos de arquitetura, mas normalmente e muitas vezes não se vê as complexidades estruturais que lhe estão associadas. E, portanto, há aqui que ter uma atenção muito importante no acompanhamento da parte estrutural durante a execução das obras, que às vezes não o fazemos tão periodicamente, e a simplicidade com que às vezes vemos nas obras, por muitas vezes ignorância, de fazerem determinadas coisas, sem perceberem as implicações gravíssimas que às vezes podem ter para o funcionamento. Vemos só que uma vez, em uma laje fungiforme de um estacionamento, verificámos que tínhamos uma série de fissurações radiais junto dos pilares, problemas destes funcionamentos, e teoricamente poderia ser uma deficiência da parte do projeto, não era minimamente uma deficiência da parte do projeto, feita aliás por um colega nosso de altíssima competência, foi no fim de contas apenas de a armadura superior na laje fungiforme não estava à altura útil que deveria estar e, portanto, reduziu drasticamente a capacidade resistente, o que obrigou a um reforço monumental de refazer a parte toda das armaduras superiores para o funcionamento das lajes. Portanto, estamos todos de parabéns, particularmente o Colégio Regional, com o seu coordenador, a Vogal e os nossos oradores, e, portanto, estamos em condições de poder concluir esta nossa sessão com toda a satisfação. Muito bem, agradeço também os comentários do engenheiro Luís Machado, presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, cuja presença nesta sessão muito nos honra, e, portanto, iria só no próximo minuto fazer, de facto, o encerramento da sessão. Penso que não será necessário repetir a importância desta apresentação, a atualidade que ela mesma reveste,
e, portanto, penso que a Ordem, nesse aspecto, está a contribuir, de facto, para que os nossos membros possam estar a par dos desenvolvimentos técnicos e científicos, neste caso, no que se refere às estruturas de betão armado e, em particular, à temática das lajes fungiformes. Portanto, queria, só para terminar, agradecer a presença do Sr. Engenheiro Luís Machado, de todos os oradores, também o esforço que tiveram em gerir o tempo. Queria também agradecer a presença da nossa assistência, não só aqui presencial, como também os nossos colegas, muitos que estiveram online. Tivemos uma presença média de 110 pessoas em permanência, o que, apesar de tudo, parece-me bastante bom, um número muito, muito interessante, o que revela bem o interesse desta apresentação. E, por fim, queria agradecer aos nossos serviços, eu gosto sempre de fazê-lo, os serviços de informática da Ordem, que permitiram justamente esta transmissão online, e também à área de comunicação e informação, que nos deu todo o apoio na inscrição e na gestão de toda esta conferência. A todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.